Então, boa noite a todos. Hoje, dia 3 de janeiro de 2022, retornando nossas aulas aí do segundo semestre de 2021, começando o nosso ano de 2022. Hoje a gente vai começar a falar sobre um conteúdo novo. Eu já até adiantei para vocês lá no ambiente virtual, para poder já começar a pegar o jeito aí do que tem que ser feito. Tinha até colocado uma atividade ainda para essa semana, mas eu vou dar um prazo um pouquinho maior, né, justamente porque eu quero passar o conteúdo para vocês aqui de uma maneira mais didática, né? Esse conteúdo que fica gravado só acaba que para a gente acompanhar é mais difícil, né? E ninguém me perguntou nada, né? Eu fiquei vendo lá, é bom demais, né? Eu fiquei vendo lá, ninguém mandou nada de dúvida, não escreveu nada. Eu falei, todo mundo deve ter entendido tudo, mas Moço, nós começamos a ler aquele trem, foi hoje. Hoje é que surgiu um bocado de dúvida lá. Exatamente. pois Ler é. a gente leu, Daniel, mas é foda, viu, cara, essa gravação. Conversando com isso aí, a gente tem demais, viu? É, eu aí é que tá. É a mesma coisa que eu passo na gravação, eu passo para vocês aqui. A gente Eu, pergunta a você, aí você responde, tira dúvida. Na gravação você vai falando, aí sei lá, velho. É difícil, você sabe que é difícil. Aqui mesmo a gente tá online aí, mas eu passo uma pergunta para você e você já me responde, já tira dúvida, outro já fala também, que vai embora, entendeu? o negócio é que a gente já fez esse negócio aqui não sei quantas vezes e acaba ficando mais fácil mesmo, né? Então, tem essa vantagem. Então, assim, pode ser que para vocês, na hora de repetir, dá certo. O que eu faço é isso. Quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu repito até sair. Nem sempre é fácil mesmo, não. Tem coisa que é mais tranquila. Pede a mamãe lá, Pedrinho. Vocês estão vendo aí, né? Vou ver aqui. Vamos lá. Vou colocar para apresentar a tela aqui. Aqui tem um quadro. O que que tinha de novo aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós colocamos esse conteúdo aqui para processamento e otimização de consultas, e dentro disso aqui é algo muito importante que tenha conhecimento de álgebra relacional. Álgebra relacional. Oi, Pedro. Ô, Daniel, só te interromper rapidinho aqui. Os vídeos ali estão repetidos, viu? Você colocou no ambiente. Esse aqui, né? Aham. Esses dois aqui, agora que eu tô vendo também. Mas a gente ajusta lá. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos entender o que que é álgebra relacional, para que que serve isso, né? Por que que a gente utiliza isso. Normalmente a gente ensina esse conteúdo em álgebra em banco de dados 1, só que a gente deixou para banco de dados 2, porque agora é que a gente vai usar realmente essa estratégia, né? Que isso aqui, na verdade, é o quê? É um cálculo matemático a partir de uma representação. A representação, de certa forma, simples, mas ela precisa ser entendida porque é como se fosse um pequeno algoritmo, né? É um algoritmo simbólico. Igual a gente vai fazer essas notações matemáticas, esse negócio aí, a álgebra relacional é mais ou menos esse sentido. E a gente usa para a gente criar as árvores de consulta canônica, que é a árvore inicial. A partir dessa árvore inicial, a gente começa a fazer uma otimização dessa consulta,
que aí sim a gente começa a pensar assim, ó, a consulta que a gente criou, que normalmente a gente executa de forma assim muito vou fazer desse jeito porque vai dar certo. Quando a gente vai refinando a consulta e vai otimizando, a gente começa a fazer ela de uma forma diferente para ela rodar mais rápido. Geralmente, quando você está nesse nível, você já está no nível avançado, porque você já sabe fazer a consulta funcionar de alguma forma e você vai buscar otimizar essa consulta para ela funcionar melhor ainda. Então, assim, quando a gente chega nessa estratégia, a gente já está bem legal aí nas consultas de 1, 2, 3 tabelas simultâneas, né? Então, esse conteúdo aqui é o conteúdo teoricamente básico. Eu confesso para vocês que na época da graduação eu sofri um pouquinho com isso aí, porque não tive professor que ia ter paciência de ficar explicando isso, não. Fala assim, ó, você pega tal livro lá e se vira para você fazer isso aí. Os exercícios arrancavam o couro, né? Aí acabava tendo uma certa dificuldade. Mas é isso aí, a gente vai dar uma olhada aqui, vocês vão ver que não é nada complicado, não. Eu vou passar aqui algumas coisas que são mais importantes para vocês e a gente vai fazendo ali o início do exercício para realmente entender isso aqui. Esse conteúdo aqui, gente, eu espero que todos vocês tenham pelo menos lido, né? Porque como eu passei no dia 13 do mês passado, então já deu tempo pelo menos para olhar. Quem não olhou ainda, né, corre atrás do tempo perdido, porque é um conteúdo bem básico, né? Tanto é que ele está bem resumido assim, mas é o importante que a gente precisa saber. Aí fala aqui que a linguagem SQL é uma linguagem do tipo de pesquisa declarativa, que é uma linguagem de consulta padrão dos bancos de dados relacional, e ela tem uma inspiração nessa álgebra relacional, que é uma forma matemática da gente representar as consultas dentro do banco de dados. Então, essa álgebra relacional é uma linguagem formal de consulta que foi criada antes mesmo da linguagem SQL. Então, a SQL em si tem uma base inspirada em cima dessa álgebra, né? Porque é como se fosse uma notação matemática que faz com que as consultas se executem. Então, tem algumas nomenclaturas aqui que é um pouquinho diferente, mas vocês vão ver que não tem nada de dificuldade. Não? Então, por exemplo, aqui, uma linha dentro da álgebra relacional chamada de tupla. Então, tupla é como se fosse um retorno de uma linha de uma consulta. O cabeçalho da coluna é chamado de atributo e a tabela é chamada de relação. Então, o tipo do dado que a gente armazena em cada campo é chamado de domínio. Então, essas são 4 terminologias básicas que coloca logo no início aqui desse material, por isso que é interessante fazer a leitura dele na íntegra, né, todos vocês, porque são conteúdos básicos mais que a gente precisa saber. E a álgebra relacional é uma forma de cálculo sobre conjuntos ou relações. Então, se a gente entender de forma mais genérica, um banco de dados nada mais que uma relação de conjuntos dentro da matemática. Então, quando eu tenho uma tabela, eu tenho um conjunto, eu tenho uma outra tabela, tenho um outro conjunto. Quando eu quero relacionar uma tabela com a outra, eu vou ter uma relação de conjunto. Essa relação, aí a gente vai entender se vai ser uma relação de interseção, se vai ser uma relação de união, se vai ser uma relação que a gente vai pegar somente uma área de um conjunto e excluir a outra. E isso aí ficou muito claro para a gente quando nós começamos a fazer consultas mais complexas, com 2, 3 tabelas ao mesmo tempo. Tanto é que eu mostrei para vocês um slidezinho que tinha lá a formação de conjuntos, né? Para a gente poder fazer consultas de forma mais eficiente. Então, essa
álgebra relacional nada mais é que essa representação matemática, né? Uma forma da gente calcular isso. Existem 6 operações fundamentais nessa álgebra relacional, que é chamada de seleção, que seleciona algumas tuplas, ou seja, linhas que satisfazem uma determinada condição. Essa seleção aqui parece meio estranho, mas na verdade isso aqui, ó, é como se fosse a cláusula where, né? Então, se a gente for olhar assim, a seleção é aquilo que está dentro do select? Não, não é aquilo que está dentro do select. Seleção é aquilo que fica dentro do where. O where determina uma condição que somente algumas linhas vão ser selecionadas por conta dessa condição que a gente determinou. Então, essa operaçãozinha aqui, que é chamada de letra sigma, né? A gente faz um desenho assim, ó, com a barriguinha e coloca um tracinho para fora, é a letra grega sigma, ela faz essa operação de seleção. E a gente coloca a condição logo depois e a relação, que é o nome da tabela que a gente vai estar representando aqui. Então, aqui tem um exemplo básico. Então, por exemplo, que está falando que vai selecionar somente os alunos cujo nome seja igual a Macorati. Então, ele coloca o sigma, nome, que é o campo que está fazendo a condição, é igual a Macorati, e entre parênteses coloca alunos, que é o nome da relação. Então, significa que vai mostrar somente os alunos que tenham esse nome. No caso aqui, vai retornar somente uma tupla, né? Quando eu falo tupla, é uma linha. Então, um registro, uma linha que a gente está acostumado a usar em banco de dados, dentro da álgebra relacional é chamada de tupla. E aqui em relação às condicionais, funciona mais ou menos da mesma forma que a gente usa dentro da SQL. Então, igual, né, o maior, esse sinalzinho aqui, deixa eu aumentar aqui, ó, sinalzinho de maior, maior igual, menor igual e menor. Então, essa representação significa que a gente tem uma condicional. Se a gente precisar colocar outras condicionais, a gente pode usar outros operadores lógicos que a gente também está acostumado. A gente pode escrever AND, OR ou NOT. E aqui no caso, o AND pode ser representado pelo chapeuzinho para cima. O OR é como se fosse um união, né? um Vzinho assim. E o NOT é como se fosse um tio, né? Um tio. Aí, no caso aqui, ó, tem um exemplo também de uma seleção, ou seja, 2 condicionais, usando essa operação. Só que tá faltando um negócio aqui, ó. Tá faltando o nome da relação, né? Aqui ficou totalmente certo o exemplo, mas dá para captar aqui. Tem o sinal do sigma, aí ID maior do que 123 e esse aqui é I, né? And ID menor do que 567. E aqui devia ter o quê? Alunos, entre parênteses, para representar que é essa relação aqui que a gente está pegando. Isso aqui vocês chegaram a ver? Deu para entender, gente? Sim. Deu, né? Daí tranquilo. Isso aí vocês já tinham entendido. Aí a outra operação que tem é a operação de projeção. Que operação é essa? É a operação que a gente determina quais são as colunas que vão ser exibidas. Aqui no caso eles são chamados de atributos, né? Então, no caso aqui é representado pela letra grega π. A gente coloca π, o nome dos atributos, ou seja, dos campos, abre o parênteses, coloca o nome da relação, o nome da tabela. Então, aqui no caso, ó, pi, nome, alunos, ele só mostra os alunos. Aí aqui tem um outro exemplo de mostrar o ID e o nome
cujo sexo seja igual a masculino. Então, aqui ele tem duas operações, né? Não tem uma operação isolada, tem uma operação de projeção, que determina quais os campos que a gente vai ter, e tem uma operação de seleção, que determina qual é a condição que a gente vai executar. Então, a gente vai pegar os atributos ID e nome e vai também fazer a operação de seleção dentro do campo sexo é igual a M, ou seja, masculino, e a relação é alunos. Aqui, no caso, ele vai pegar somente o ID, o nome do sexo masculino dessa relação a alunos, certo? Então, isso aqui, de certa forma, é muito simples, né? Só que quando a gente pega para fazer um exercício, aí vocês vão tendo um pouquinho de dificuldade e tal, mas é só questão de prática para ter uma facilidade para fazer isso aqui. Então, outra operação aqui que aparece a produto cartesiano, é muito comum também, é quando a gente tem a junção de duas relações, ou seja, a gente combina uma tabela com a outra, e aí, no caso, a gente tem uma combinação de tupla. A combinação de tupla é justamente aquilo que a gente já estava acostumado a fazer dentro das consultas SQL. A gente fala, ó, qual é o campo da chave estrangeira que vai ligar com a chave primária? Ou vice-versa, né? Tanto faz. Ou qual o campo da chave primária que vai ligar com a chave estrangeira? A gente vai fazer essa ligação e a gente vai demonstrar como é que isso vai ficar. Então, tem um exemplo aqui, ó, que esse exemplo ele não está mostrando exatamente quais seriam os campos, né? Mas isso aqui é importante ter, porque uma relação dessa não justifica a gente fazer, embora isso pode ser possível. A gente pegar, por exemplo, relação 1 vezes relação 2, que a gente colocou aqui, ó, R1 vezes R2, significa o quê? Que eu vou pegar tudo que tem dentro da relação 1, que é essa tabela aqui, ó, e tudo que tem dentro da outra tabela e vou relacionar com ela ao mesmo tempo. É a mesma coisa que eu pegar todas essas linhas aqui, ó, e cruzar com todas essas outras de cá. É um cruzamento, assim, desnecessário, né? Só que o que acontece na prática? A gente determina qual é o campo que a gente pode fazer a ligação. Então, aqui fica muito claro, ó, alunos têm ID, nome, sexo e curso, que tem o ID do curso, e aqui curso ele tem o ID, que é exatamente a chave primária para essa chave estrangeira aqui. E aí aqui a gente tem a ligação. Assim como acontece dentro das consultas SQL. A representação dentro da álgebra relacional diz como é que fica. Aqui, no caso, ele está querendo mostrar o nome, o sexo do aluno e o curso que ele faz. E ele vai pegar a seguinte notação aqui, ó. Coloca o π, né, que é a operação que a gente chama de projeção, que determina quais os atributos que a gente quer mostrar. Nome, sexo, curso. Aí depois faz o sigma, que é a operação de seleção, que a gente coloca, ó, na verdade é uma condição, né? A condição que alunos.curso tem que ser igual a cursos.id. Então, alunos.curso tem que ser igual a cursos.id, onde a gente tem a relação alunos versus cursos, que aí vai ter esse resultado aqui, ó. Quando a gente já entende SQL e vai mexer com isso aqui, teoricamente é mais fácil. A gente já entende como é que isso aqui vai gerar de resultado. Até quando eu passo isso aqui depois, o pessoal consegue entender mais. Agora você imagina estudar isso aqui sem entender como é que funciona SQL da maneira mais aprofundada. Aí dá mais trabalho, né? Acho que foi por isso também que eu tive muita dificuldade de aprender esse trem aqui. Aí depois que eu comecei a repetir várias vezes, como eu falei, repete, 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 e tanto repetir acaba aprendendo. Isso aí não tem jeito, né? A gente vai por repetição mesmo.
Então, essa operação que a gente chama de produto cartesiano, que é uma multiplicação de uma relação com a outra, ela tem que entender o seguinte, que ela resulta, nesse caso aqui, desse resultado final. Mas o produto cartesiano, que é esse aqui, ó, que é o primeira operação, ela faz o quê? Ela pega, por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4 linhas. Aqui tem 1, 2, 3, 4 linhas. Ela multiplica a quantidade de linhas que eu tenho aqui, né? Tem aqui, ó, 4. Eu tenho 4, então é 4 vezes 4, dá 16 linhas que vão ser geradas. E eu vou ter 6 colunas que vão ser criadas também. Por quê? São 4 colunas aqui, mais 2 aqui embaixo. Então, essa observação que fala aqui, ó, note que primeiro fizemos o produto cartesiano, alunos, cursos, que resulta numa relação de 6 colunas e 16 linhas, que significa o quê? Que eu pego 4 colunas dessa, mais 2 colunas dessa, então 4 mais 2, 6, 4 linhas aqui, mais 4 linhas aqui embaixo, 4 vezes 4, 16, que resulta nessa tabela aqui, ó. Na verdade, não tem a tabela toda, não, mas ela faz exatamente isso aqui. Todas as linhas de alunos cruzam com todas as linhas de cursos. E por aí vai. Certo? Então, quando a gente fala de produto cartesiano, tem esse cruzamento. Como a gente vai falar sobre otimização de consulta logo depois, isso aí nos vídeos vocês devem ter visto, o grande gargalo que a gente tem num banco de dados maior é a gente pensar o seguinte: se eu tenho, coloca aqui, ó, T1, a tabela 1, eu coloco aqui, ó, coloco 1000 linhas, e outra tabela 2. Vamos dizer que a tabela 2, ela tenha 1000 linhas também. Se eu fizer uma operação select que está usando um produto cartesiano, quantas linhas ela tem que gerar na memória do servidor de banco de dados para a gente retornar essa consulta? Vocês conseguem me falar aqui? 1000 vezes 1000. Exatamente. Muito bem, Anderson. 1000 vezes 1000. Então, 1000 vezes 1000, a gente pegar aqui, ó, 1 e colocar 6 zeros, né? Eu pego 3 zeros da T1 mais 3 zeros da T2. Aqui dá 1 milhão de linhas que vão ser retornadas primeiro, e a partir desse retorno de 1 milhão de linhas, a gente começa a cortar para chegar naquele resultado que pode ser, logicamente, vai ser menor, né? Quando tiver a condição aqui, ela vai ser menor. Mas, assim, vocês estão percebendo que se um banco de dados ele começar a crescer em determinada escala, se as consultas elas não forem eficientes, ele não vai executar legal. Então, uma das coisas que a gente tem que preocupar, principalmente quem é formado em sistema de informação, que passou pelo curso superior, tem que ter esse conhecimento de entender que se eu fizer algo amador, o usuário do sistema, com o tempo, ele vai sentir uma queda de desempenho e o sistema vai ficar ruim de ser utilizado. Então, muitos sistemas que a gente vê executando não tem nenhuma preocupação em relação a isso, simplesmente executa. Depois, pau quebrando lá e você vê o desempenho caindo, o sistema que demora, às vezes, 30 segundos para pegar uma informação simples. Isso pode acontecer. Justamente por conta desses detalhezinhos aqui, ó. Isso a gente está falando de 2 tabelas, viu? Se fosse um produto cartesiano que tivesse outra tabela aqui no meio do caminho, vamos dizer que tivesse 3 tabelas e a outra fosse até menor, vamos dizer que a outra tivesse 100 só. Mesmo assim, esse 100 ia aqui, aumentar mais 2 zeros aqui, e isso aqui ia ficar com 100 milhões de linhas no final, que é algo muito grande, né? Então, você imagina aí que o processamento ia ficar muito carregado. Depois que acontece essa
esse cruzamento de linhas, aí é que se faz essa operação que a gente chama aí de seleção, que vai cortar somente aqueles campos que são dentro daquela condição, ou seja, curso, alunos curso é igual a curso ID. Aí já reduz bastante e depois executa finalmente a operação de projeção, pegando só o nome, sexo e curso. Então, essa operação ela sempre acontece aqui, ó, dentro dessa parte final, ó, onde que o parênteses está mais aprofundado, vamos dizer assim, né? Porque primeiro parênteses é aqui, aí depois ele executa aqui, depois ele vem aqui. Então ele vai fazendo uma escala de execução para ele chegar a pegar os outros dados, né? O computador faz isso o tempo todo, a gente não sabe disso, né? A gente não preocupa com isso, mas isso que ele faz para a gente, né? Então, isso é algo muito automático aí que a gente nem percebe. Outra operação aqui é a operação de união, operação muito comum também. Às vezes você quer unir uma relação com a outra, né? Então você consegue fazer uma junção dessas informações. Uma coisa aqui que é importante é que o número de atributos, ou seja, o número de campos das tabelas tem que ser iguais. Então, um exemplo aqui, ó. A gente tem alunos, professores e funcionários. Então, 1, 2, 3, 4 atributos, 1, 2, 3, 4 atributos. Então, é possível fazer a ligação. Agora, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 atributos, mas tem um detalhezinho aqui que eu tenho uma ordem diferenciada. Isso aqui faz diferença. Então, tem ID, nome, setor e idade. Então, nesse caso aqui, dessa representação, teoricamente, funcionários ele não seria compatível nem com alunos, nem com professores, justamente por conta do tipo do campo, ou seja, chamado domínio, é diferente. Então, o ID é int, ok, ele vai casar. O nome é Vachar, ele vai casar. Só que a idade é int, aqui setor não é int, ele vai ser Vachar. Então, nesse caso, a gente não consegue fazer essa ligação com funcionários por conta disso. Isso aqui é uma representação conceitual, viu, gente? Conceito. Se tiver necessidade de fazer alteração da ordem, da estrutura da tabela, é possível também, viu? Dá para fazer um remanejamento dessa ordem para que a união aconteça. Isso aí já é questão de estrutura da tabela. Agora eu posso fazer a união de alunos com professores. Nesse caso, a gente pega as 3 linhas que eu tenho aqui em alunos, mais 3 linhas que eu tenho em professores, e elas ficam uma embaixo da outra, como se fosse uma tabela só. Isso pode acontecer. Ai, o braço doeu aqui. Isso pode acontecer em relação a algumas consultas mais complexas. Estou lembrando aqui que tem um exercício muito interessante que ele usou bastante esse tipo de operação de união aqui. Eu já fiz isso aqui com alguns alunos. Vocês não estudaram matemática discreta, não, né? Chamar. Não, já. Pô, nem me lembro disso aí, cara. Estudaram? Tá maluco. Eu tô vendo um negócio aqui de comutativa. Isso aqui é coisa de matemática discreta, quando fala assim, ó, a operação de união é comutativa. O que significa isso? Tanto faz a ordem que eu executo aquela operação. Se R1 união de R2 ou R2 união de R1. Isso aqui é a mesma coisa. Tanto faz que vai dar no mesmo. Não faz diferença em relação a isso. É conceito matemático também, né? É algo
Algo meio esquisito. Outra operação aqui é diferença, né? Retorna as tuplas presentes em R1 e ausentes em R2. Então, no caso aqui, tem uma representação da relação alunos, que é R1, e professores, que é R2. Aí fala assim, ó, alunos menos professor. Aluno menos professor. Então, o que significa aqui? Se eu tiver alguém dentro de professor que está em alunos, eu vou retirar. Então, aqui, ó, alunos tem Macorati, Miriam e Bianca. E em professores, eu tenho Bianca, Maria e Pedro. Como a gente fez a diferença aqui, então, no caso do resultado, eu vou tirar Bianca, porque Bianca aparece aqui. Mesmo, né, que o ID foi diferente. Na verdade, o ideal é que fosse igual, né? Mas tudo bem. Isso aqui é só uma representação só para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Eu não colocaria esse exemplo desse jeito, não. Deixava melhor Bianca com código 30 aqui, para não ter dúvidas, né? Para falar, ó, realmente é Bianca que a gente está tirando. Mas ele está pegando pelo nome. Vamos considerar que ele está pegando só pelo nome aqui, beleza? Aí fala que a diferença não é comutativa, ou seja, tem diferença em relação à ordem de execução, né? Então, se eu faço professor menos aluno, aí no caso aqui vai ser diferente. Bianca também vai sair do mesmo jeito. E Bianca tem aqui e Bianca tem aqui, mas aí o resultado vai ser Pedro e Maria, e não vai ser Macorati e Miriam. Operação de diferença a gente tem também, só que aí os comandos são diferentes, né? Aí a gente olha lá, alter winner join, alter left join, alter right join, de acordo com o lado que a gente quer fazer a operação, beleza? Isso aí, falo para vocês assim, não precisa preocupar em ficar gravando. Você simplesmente chega lá, olha a planilha, o slide que a gente viu. Deixa eu até ver onde que está esse slide, que às vezes é uma consulta que funciona para um bocado de coisa. Eu acho que eu coloquei para vocês aqui. Se não coloquei, eu vou colocar depois. Não coloquei, não? Vou ver. Vou ver se está aqui. Que eu passo normalmente quando a gente está trabalhando com consultas mais complexas. Se eu não passei agora, eu devo ter passado no módulo passado. Ele deve estar no módulo passado. Mas eu jogo aqui para vocês pegarem. Vou ver aqui, o banco de dados 1. O banco de dados 1 teve conteúdo pra caramba. Ele é esse negócio aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, essas operações que a gente está vendo lá, união é isso aqui, ó. União, né? Isso aqui é A menos B. Aqui é B menos A. Aqui é a interseção, né? Também chamado de produto cartesiano com condição, né? Ou então, isso aqui é a diferença também, ó. Mas isso aqui é aquela base lá que a gente está vendo. Esse material de consulta aqui, ele é legal. Esse aqui, por mais que pareça bobo, a gente precisa dele sempre, né? Parte de interseção, né? Interseção é aquilo que é comum entre os dois.
Então, no caso aqui, ele pega a relação 1 com a relação 2, ele vai pegar exatamente aquilo que está no meio, né, alunos R1, R2, aí no caso aqui, ó, Bianca é comum, Bianca é comum, aí fica só com Bianca agora, né? Então, aí é o resultado que ela vai gerar. E tem a chamada junção natural, que seria a combinação mais adequada de se fazer para gerar um resultado mais otimizado da nossa consulta. O interpretador do SQL, ele vai entender que a partir do momento que, por exemplo, se eu usar aqui o inner join, eu vou ter uma consulta mais otimizada em relação à combinação de tuplas. Então, quando eu falo assim, que tem uma forma otimizada de escrever o código SQL, e eu acho que eu já estava usando com vocês o inner join, se não estava, era mais para facilitar, porque acho que tem uma facilidade maior, às vezes, até de escrever usando aquela cláusula where, juntando um código, o código da chave primária com o código da chave estrangeira. Se a gente não usou, nós vamos usar usando o inner join agora. Embora também é fácil. E a representação dela dentro da álgebra relacional é chamada, como a gente viu aqui, de junção natural. Tem esse xizinho, só que tem dois tracinhos aqui. Qual é a diferença deles aqui? Ó? Então, no caso aqui, ele tem R1, R2, R1, R2, empregados e setores. Aí tem a ligação, né, de empregados com setores, e tem, no caso aqui, a determinação de quem é a chave que vai fazer a ligação. Assim como a gente tem lá na outra. Só que, teoricamente, isso é em teoria, né? Teoricamente, o resultado vai retornar um número de linhas menor, que ele não vai ficar pegando igual a gente viu, fazendo um cruzamento igual a gente pegou. 1.000 com 1.000, que vai dar 1 milhão. Se eu jogo uma outra tabela de mais 100, que vai dar 100 milhões. Teoricamente, ele não faria isso. Então, seria uma operação de produto cartesiano, mas já aplicada à operação de seleção logo, né? Já aplica a condição logo. Tem a operação de renomear, você renomear, dá novo nome para um campo, um atributo, ou até mesmo a relação. É só colocar esse sinalzinho aqui, né? É um P deitadinho. Tem outras operações aqui, divisão e tal, mas essa aqui a gente praticamente não usa, não. Isso aqui quase que não aparece dentro dos conjuntos. É atribuição, né, como se fosse atribuição de variável. Isso aqui não foi muito comum vocês escreverem, mas quem escrevia código de algoritmo no papel usava muito essa setinha assim para trás. Era meio esquisito, mas isso aqui era muito comum de fazer esse negócio. Aí vamos lá, eu vou pegar aqui, ó. Vou voltar aqui. Atividade aqui. Deve ter assustado vocês, né? Aqui, ó, exercício, processamento e otimização de consultas. Aí fala assim, ó, baseando as relações especificadas a seguir, apresente a correta sintaxe das expressões algébricas descritas nos itens A, B e C, além das relações resultantes da aplicação dessas expressões. Sobre as relações. Então, a gente tem aqui as relações, né, que são chamadas de tabelas. Na álgebra relacional, tabela é relação, viu? Aí tem departamento, projeto, funcionário. Quer falar alguma coisa, Geraldo? Você abriu o microfone? Não, não. Então a gente tem essas relações aqui e tem os dados de cada uma.
E aqui, só de olhar, a gente já consegue perceber que tem algum tipo de ligação entre elas. É só de ver aqui, a gente consegue perceber isso. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o negócio. Ver mesa. Vou copiar. Copiar isso aqui. Então, aqui, ó. Departamento. Então, a gente tem um código aqui, que é a chave primária, né? Chave primária, nome do departamento. Aqui a gente vê projeto, número do projeto, nome do projeto, departamento. Se aqui aparece departamento, isso aqui, ó, é o quê? Isso aqui é uma chave estrangeira, ou seja, isso aqui faz referência disso, desse código aqui. Então, isso aqui fica muito claro para a gente só de olhar essas relações. Funcionário tem o nome do funcionário, CPF, salário, código funcional. Supervisor, departamento. Esse departamento também representa o quê? Uma chave estrangeira dessa chave primária aqui. Fica muito claro para a gente isso também. Não precisa nem olhar muita coisa, a gente já percebe que essas relações elas têm ligação entre si. Esse supervisor aqui é o seguinte, isso é o que a gente chama de autorrelacionamento. O código do funcionário, a chave primária, ele fica aqui, ó. Tá vendo? Ó? O código do funcionário ele fica aqui. 10.51.79. Esse supervisor aqui é o quê? Isso aqui é o campo que a gente chama de chave estrangeira. E está apontando para onde? Justamente para ele mesmo. Aqui ele está identificando quem é o supervisor desse funcionário aqui. Quem é o supervisor desse funcionário aqui? Por que aqui está em branco? Porque esse supervisor, ele é o supervisor da galera. Então, quem que é o supervisor aqui dos outros funcionários das casas? É a Karina, certo? Então, aqui a gente tem essa ideia. Quando a gente entende já desse processo de chave estrangeira, chave primária e tudo, de certa forma fica mais fácil, principalmente quando a gente vai fazer o que a gente chama lá do produto cartesiano, que é fazer a ligação de uma tabela com a outra, porque a gente já sabe qual é a condição que a gente vai colocar para a gente ligar essa tabela. Agora é só a gente representar isso na álgebra relacional para poder fazer o negócio acontecer. Então, vem aqui, ó. Aí tá falando assim, ó. Fazer a seleção de funcionários que ganham mais de R$ 1.000 por mês. Fazer a seleção de funcionários que ganham mais de R$ 1.000 por mês. Então, vou pegar aqui, por exemplo, ó, uma coisa básica. Vou cortar aqui. Como é que eu faço a seleção de funcionários que ganham mais de R$ 1.000 por mês? Primeira coisa, aonde que eu encontro informação de salário? Informação de salário está em qual relação aqui? Funcionário. Funcionário, exatamente, está aqui, né? A gente olha aqui, ó. Salário está aqui. Está em funcionário. Se eu quero pegar uma condição básica de salário maior de R$ 1.000, eu simplesmente chego aqui, ó, faço isso, ó. Operação de seleção. Seleção é a condição, né? Aí depois eu escrevo a condição, salário. Se não ficar muito legal aqui, não importa não, viu, gente? Que eu estou fazendo isso com o mouse. Salário é igual não, maior, né? Salário maior do que 1.000. Salário maior do que 1.000. Aí eu coloco aqui, ó, escrevo funcionário.
que é onde que eu vou pegar essa informação. Simplesmente é isso aí. Funcionário. Se ficar melhor para vocês, vocês podem fazer isso por escrito, tirar a foto da página para facilitar, viu? Tem necessidade de fazer no mouse igual eu estou fazendo, Oi, Pedro. Ô, Daniel, você comentou isso aí agora, cara. Eu lembrei que lá nas instruções tá falando para ser folha 4. Tem que ser folha 4 mesmo? De preferência. Beleza. Principalmente porque quando faz a árvore, aí se tiver linha, não fica muito legal. Fica um negócio meio bagunçado. Certo? Então, não recomendo, não. Apertei no botãozinho aqui. Eita, peraí. Vocês estão conseguindo... Deixa eu ver. Peraí. Essa lousa aqui, de vez em quando... voltou. Aqui, ó. Então, esse primeiro exercício é isso aqui, simplesmente, ó. Seleção de salário maior do que 1.000 funcionários, acabou. Não tem segredo nenhum. Essa outra aqui, ó. Qual é o nome do supervisor e o nome dos seus respectivos funcionários visionários? Aqui já é um pouquinho diferente. Quer ver? Então, a gente vai pegar aqui. Vou cortar isso aqui, ó. Cortar isso aqui embaixo. Vou... E não apaga isso, não. Justamente para a gente escrever em cima. Então, aqui, ó. Qual o nome do supervisor e o nome dos seus respectivos funcionários supervisionados? Então, quando eu falo que eu vou querer saber o nome do supervisor e o nome dos seus respectivos funcionários supervisionados, eu tenho que entender onde que esses dados estão. O supervisor é quem? Quem que é o supervisor? Quem é o supervisor? Um dos funcionários, né? No caso, a Karina. Mas como é que eu vou saber que é Karina? Pelo código que tá no... Não. Supervisor, ele é nulo aqui, né? Ele não tem informação nenhuma. Então, essa aqui é uma condição. Para eu entender quem é o supervisor, eu tenho que saber que ele está nulo. Certo? Qual é o nome dos funcionários? São aqueles que têm o código aqui, ó. Então, nesse caso aqui, a gente coloca até uma operação bem simples. É uma operação de união, inclusive, pode ser. Você coloca projeção que é um pi, coloca nome do funcionário, Isso aqui tá bem esquisitinho assim, como eu falei, eu estou fazendo com o mouse. Aí depois eu coloco aqui, ó, a condição, que é a operação de seleção. Não confunde a operação de seleção pelo nome, né? É meio esquisito a gente falar projeção para mostrar os campos e seleção para mostrar a condição. A condição é supervisor, faz de conta que eu escrevi até o final o nome do campo, vou colocar só super é igual a null,
null, que é vazio. Isso aqui vem da tabela funcionário. Vou colocar só funci. Funcionário. Ok? E aqui a gente pode colocar uma operação de união para unir também o nome dos seus supervisionados. Então, nome do funcionário, nome fun, que agora a condição aqui vai ser supervisor, colocar super só, diferente pode ser assim, diferente de null, diferente de null, e também coloca o nome da relação do lado, né? Não vai caber aqui não, mas é isso aqui, ó. E fecha o parênteses. Então, é mais ou menos isso aqui. As letras estão meio esquisitas assim, mas é o caso do mouse aqui que a gente tem que equilibrar melhor. Mas é nessa ideia aqui. Já dá para vocês pegarem direitinho. Essa outra aqui é bem legal, ó. Ela fala sobre a lista do nome do funcionário e o nome do projeto dos funcionários do departamento de informática. Ela é uma operação interessante. Quer ver? Deixa eu copiar aqui. Quer ver? Capturar ecrã. Parte do ecrã. Parte da tela. Se eu pegar daqui para baixo, ele vai ficar bem aparente, né? Deixa eu ver. A borracha não apaga aqui. Read size. Tá, vamos lá. Lista do nome do funcionário e o nome do projeto dos funcionários do departamento de informática. Nome do funcionário e nome do projeto dos funcionários do departamento de informática. Então tem que entender o seguinte: se eu quero o nome do funcionário e o nome do projeto, a gente tem aqui uma condição que funcionário com projeto, certo? Então, funcionário com projeto. Como é que eu vou saber que determinado funcionário vai trabalhar em determinado projeto? Pelo departamento que ele trabalha. Então, aqui, ó, departamento liga aqui, ó. É o único tipo de relacionamento que a gente tem, certo? Então, vai ser por aí, né, que vai existir a ligação. Quando a gente fala que é o departamento de informática, é outra condição que eu não posso falar que o departamento vai ser igual a in. Por quê? Eu não sei que o código do departamento de informática é igual a in. Eu tenho que consultar pelo nome dele aqui, ó, que é informática, que está onde? Departamento. Então, se a gente for ver, ele vai ter uma ligação com as 3 tabelas aqui. Para ficar o negócio certinho, teria que fazer ligação maior com 3 tabelas. Ok? Vamos lá, vamos destrinchar esse negócio aqui. Então, a gente tem aqui, ó, lista do nome do funcionário
e o nome do projeto dos funcionários no departamento de informática. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender que se eu quero o nome do funcionário, eu tenho que colocar uma operação que a gente chama lá de projeção e joga lá nome fun. Nome fun. Certo? Então, a gente vai retornar esse campo aqui. Além dele, a gente vai mostrar o nome do projeto. Certo? Então, qual é o nome do projeto? A gente tem, na verdade, o departamento de informática tem mais de um projeto, né? A gente coloca aqui, ó, vírgula, nome, projeto. Vou colocar nome projeto só. Nome proj. Aí eu vou abrir um parênteses. Começar a colocar as condições que eu preciso ter para poder alcançar essa consulta aqui como um todo. Então, eu tenho que entender que eu tenho uma operação aqui que a gente chama lá de seleção, onde o funcionário para facilitar, eu vou chamar só de F departamento, departamento vai ser igual ao quê? A P de projeto, departamentos. Aí, isso aqui, ele gera um produto cartesiano que a gente coloca funcionário. Para facilitar, gente, eu vou colocar só F, viu? F vezes P. Isso vai ficar um negócio gigante sem necessidade. Então, F vezes P. Então, a gente está ligando aqui, ó. Exatamente esse negócio que a gente está fazendo aqui. Beleza? Então, ok. Tem essa operação. Aí, a gente vai imaginar o seguinte. Isso aqui é o suficiente para a gente fechar a consulta? Ainda não. Por quê? Porque a gente quer pesquisar que o departamento seja de informática. A gente quer pesquisar pelo nome e não é pelo código em si. Então, a gente tem que colocar assim, ó. O chapéuzinho ou a palavra and, né, para representar i. Aí coloca i. Aí a gente coloca aqui agora i. Vamos lá. Eu posso colocar assim, ó. P ponto. Vou fazer a ligação igual nós fizemos aqui, ó, de cá para cá. P ponto departamentos. P ponto departamentos é igual a D ponto código. Doideira, né? D ponto código. Aí aqui eu coloco
coloca a relação aqui, ó, e vai ser P vezes D de departamento. Eu fecho aqui. E aqui ainda vou colocar mais outra condição. Então, eu vou colocar I. E esse I aqui vai ser o quê? Vou colocar aqui, ó, D ponto nome departamento, colocar nome DEP é igual a informática. Colocar inf só, porque aqui acaba e a gente não consegue escrever mais. Aí eu fecho aqui, ó. Fecho aqui. Certo? Então, seria essa notação na álgebra relacional para a gente representar esse conjuntozinho aqui, né? E escrever esse tanto de coisa. Né? O sinalzinho aqui do pi, projeção, nome fun, nome proj, aí abre parênteses, coloca operação de seleção, f.departamento igual a p.departamento, faz a ligação da chave com a outra, faz o produto cartesiano aqui em cima, e p.departamento igual a d.código, faz o produto cartesiano, e d.nome igual d.nome departamento é igual informática. Aí a gente vai ter a operação realizada. Se a gente fosse escrever isso na SQL, a gente faria algo até semelhante a isso. Só que seria usando o select, o from, o where, essas coisas, né? Então, acaba que esse conjunto aqui que a gente está escrevendo, que tem uma notação diferente, por mais que seja meio esquisito, vocês vão perceber que é uma base daquilo que a gente escreve para executar os comandos, né? Isso aí é muito interessante quando a gente começa a perceber. Vocês conseguiram captar isso aí mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos, viu? Esse trem aí tá embolado, Daniel. Só lembrei de matemática. Meu pai do céu. Mas vai dar certo. Mas dá pra, vai entendendo, Daniel. É que nem você falou, a gente já fazendo 1, 2, 3, até entender isso aí. Isso aqui para mim agora ficou fácil. Né? Eu já não tenho dificuldade nisso aqui, não. Mas é que eu falei para você, isso aqui, ó, é ficar fazendo, ó. Vai repetindo. Eu já não sei quantos anos que eu já repito esse trem aqui. Só no IF deve ter... só no IF tem 11 anos, né? Tô doido. Ô, Daniel, Oi. dá para pensar na parte do produto cartesiano ali como, sei lá, um inner join? Ou a junção de tabela? Dá, facilita, eu acho. O inner join é a forma mais eficiente de ser feito, né? Seria a forma mais adequada. Mas essa representação aqui, ela usa o select mesmo. Então, uma consulta dessa aqui, por exemplo, você pegaria a select, vou colocar aqui f.nome fun. Eu acho até mais fácil de fazer a própria consulta. Se a gente vai executar assim, é muito mais Sim, rápido. a consulta é bem mais fácil. Por isso que eu tomava palmo. O professor não ensinava, não. Vai dar paciência para ensinar vocês, não. Vocês podem aprender esse trem aí que eu não tô nem aí. Aqui, ó. Basicamente, você vai colocando isso aqui, aí você fala assim, não, entendi, né? Eu já sei o que é. Agora, na hora que eu for escrever, aí muda de figura. Mas se a gente for olhar aqui, ó, é a mesma coisa, quer ver, ó? Nós fizemos uma operação aqui de
essa aqui é a operação que chama projeção, né? Aí a gente coloca dentro do select. Aí é um pouco confuso por conta disso, mas tá aqui, do mesmo jeito. O from, a gente joga ele assim, eu tô colocando ele aqui cruzado, né? Mas ele aparece aqui também, né? Então, o aí aqui, ó, são as condições que tem, ó. Colocar aí f ponto departamento é igual a p, opa, p ponto departamentos end p ponto departamentos é igual a d ponto código end d ponto nome departamento é igual a informática. A gente ia resolver isso aqui na SQL. Teoricamente, fala assim, não, mas eu já estou acostumado a de fazer isso mesmo, né? Ah, dá para fazer com inner join? Dá para fazer com inner join. A notação aqui que muda só um pouco, né? O que a gente faz? A gente chega aqui, ó, faz isso, ó. Aí, no caso, a consulta ela já muda um pouquinho de figura, que a gente não tem essa forma de escrever desse jeito. Você liga uma tabela com a outra primeiro, né? Então, vamos dizer, você tem assim, ó, o inner join. Você já fala, ó, como é que elas vão ligar? Elas vão ligar assim. Aí depois você coloca de novo, né? Na sequência. Apartamento. Agora vai ligar desse jeito. O ele fica só com isso aqui. Você vê aqui, ó. A nomenclatura, teoricamente, que se eu coloco só 2 tracinhos, ele dá essa diferençazinha aí, né? Quem acostuma a escrever desse jeito, usando o inner join, é o mais indicado, né? Agora, quem tiver dificuldade, vai usando isso aqui por enquanto, mas depois do certo tempo, pode ter uma piora no desempenho da execução, dependendo do tamanho do banco de dados que tiver. Isso aí é fato, né? Não precisa duvidar disso, não. Isso aí, na matemática, você prova fácil, né? As outras, elas estão relacionadas a mais o outro conteúdo, né? Que eu não tive tempo aqui de passar para vocês. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou até dar uma olhada no material que está postado aqui, para ver qual é a dificuldade que vocês vão ter. E se for o caso, a gente marca um outro momento durante essa semana ainda para pegar um conteúdo ao vivo para a gente explicar essa árvore de consulta canônica, que é a árvore de consulta inicial, e como que a gente destrincha essa árvore para fazer a otimização de uma consulta a partir dela. Teoricamente, é um conteúdo que não é difícil. Como é que eu falei? Isso aí é toda questão de prática. Difícil não é. Deixa eu ver aqui o negócio. Esse material aqui mesmo, ó, ele tá bem interessante. Ele já tem todas as operações, tem outros exemplos também. Tá até mais completo que aquele material que eu mostrei para vocês, mas vocês não precisam de tanto detalhe aqui para fazer o exercício, não. Até fiz o exercício todo com vocês ali de álgebra relacional, só que tem mais coisa para fazer, né?
Esse outro aqui de otimização de consulta, que eu falei que ele vai falar sobre a árvore de consulta inicial, que é uma árvore totalmente desotimizada, ela não tem otimização nenhuma, ela simplesmente ela executa aquilo que tem que executar. E depois a gente vai pegando e vai ajustando o conteúdo dela para poder executar da maneira mais fácil. Isso aqui demora um pouquinho para explicar, não tem como pegar agora não, senão a gente vai sair daqui meia-noite. Tem um videozinho aqui, eu até ver por que eu repeti, acho que tem um outro aqui, que tem 5 Você vai minutos. dar um prazo aí até que dia, Daniel? Moço, me senti intimidado aqui agora. Você já tá querendo negócio lá na frente. A gente não tem muito tempo, não, viu? Você fica esperto aí que a gente vai acabar esse mês logo. Tô Pelo vendo. menos até dia 10. Tem um negócio assim. Não, vou dar mais um tempinho, por quê? Vou colocar dia 12. Vai ser dia 12, viu? Porque aí no final da semana eu consigo dar o feedback para vocês aqui. Vou corrigir todas as atividades que estão pendentes agora e tem que deixar esse prazozinho. Porque na outra semana aqui, ó, a gente vai finalizar com uma atividade mais rápida para vocês finalizarem a nota de vocês. Esse módulo passou muito rápido. A gente vai estar fechando agora aqui, ó, esse período aqui, a gente já vai estar entrando de férias. Mas esse negócio aqui tá, como eu falei, eu vou ver. Qualquer coisa a gente marca. Vocês me dão a ideia aí. Tem que ser até quinta-feira, viu? Sexta-feira eu tô em São Paulo. Joia. Como otimizar consultas? Esse aqui também é outra forma de otimização de consultas usando índices, que é uma forma até mais tranquila, que isso aqui é prática. A gente usa índices para, por exemplo, ó, você tem um campo de código, um campo que é muito, muito pesquisado, mas ele não é chave primária nem chave estrangeira. Aí você pode colocar ele como índice também, se for o caso de ter necessidade de deixar mais rápido. Só que o rápido é para consulta, para gravação, o índice não é tão legal não, porque acaba que ele tem que ordenar esse campo internamente. Aqui fala sobre isso. Por isso que eu passei esse material aqui naquela semana que a gente estava tendo a Semana de Ciência e Tecnologia, porque eu sabia que ia ser muito rápido, a gente quase não ia ter tempo. Esse vídeo aqui que eu coloquei para vocês também é muito interessante. Ele fala bem detalhadamente como que a gente aplica um índice dentro de uma tabela MySQL. Isso aqui é algo que vocês têm que saber também. Às vezes a gente coloca lá, né, create index, o nome do index, que a gente nem sabe o que está fazendo. Isso às vezes acontece. Mas é tudo questão de otimização. Só não pode exagerar nos índices, porque se tiver índice demais também atrapalha, né? Ao invés de ajudar, ele piora a situação. Beleza, gente? Então, vocês dão uma olhadinha nesse vídeo aqui, da otimização, processamento e consulta, dá uma olhadinha no material, tenta fazer atividade, eu vou até passar logo aqui para o dia 12, e se vocês sentirem necessidade de ter uma aula ao vivo até essa semana, vocês me falam até antes da quinta-feira de manhã, porque aí a gente ainda consegue fazer.
Na sexta-feira eu já não vou estar aqui mais. Ok? Beleza. Ok. E qualquer coisa é só mandar mensagem. A gente está com o grupo aberto justamente para isso. Isso aí, independente de onde eu estiver, eu respondo vocês. Beleza. Beleza? Beleza. Abração para vocês. Falou, Tudo de bom, Daniel. então. Falou. Boa Boa noite. viagem. Valeu. Falou, Tchau, boa tchau. noite. Obrigado, professor. Valeu. Tchau, tchau.